Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Minha mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez teu filho Jesus. Me abandonou ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha, a sabedoria e o amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. Eu te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, mas especialmente a minha vontade, para que a Senhora atenda teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que a Senhora fez de ti mesma e de tua vontade. Em troca, Mãe, ensina-me a fazer como a Senhora, a divina vontade, a viver nela. Amém, Fiat. Bom dia a todos. Eu vou concluir o estudo 4 da Escolinha da Divina Vontade. Vamos lá, volume 20, trecho 4. (26 de setembro de 1926). A única palavra vontade de Deus contém um prodígio eterno. Como tudo se converte em amor e oração. Sentia-me toda imersa no querer supremo, e minha pobre mente pensava em tantos admiráveis efeitos que ele produz. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a única palavra vontade de Deus contém um presságio eterno, que não há quem o possa igualar. É uma palavra que abraça tudo, céu e terra. Este Fiat contém a fonte criadora e não há nada de bom que não possa fazer sair. Assim, quem possui minha vontade, em virtude dela, adquire com direito todos os bens que este Fiat possui. Por isso, adquire o direito à semelhança de seu Criador. Adquire o direito à santidade divina, a sua bondade, a seu amor, com direito céu e terra são seus, porque todos tiveram existência desde Fiat. Com razão, seus direitos se estendem sobre tudo. Assim, o maior dom, a maior graça que posso dar à criatura é dar-lhe a minha vontade, porque com ela vem junto todos os bens possíveis e imagináveis, e com direito, porque tudo pertence a ela. Então, o que ele fala aqui é muito grande, muito, nossa, incrível, né? A única palavra, a vontade de Deus, contém um presságio eterno que não há quem o possa igualar. É uma palavra que abraça tudo, céu e terra. Este Fiat contém a palavra, a fonte criadora, e não há nada de bom que não possa sair.
Eu lembrei Vou tentar explicar um pouco o que ele está falando aqui, né? Eu lembrei da pregação do padre Douglas, que ele falou que é a Santíssima Trindade. Ele não falou a palavra fiat, né? Eu não sei se ele falou depois mais no final da palestra, que eu vi só uma parte. Mas a parte que ele falou, eu entendi que ele estava falando da vontade de Deus. Que ele falou assim, que a Santíssima Trindade é o Pai. O Pai amou o Filho, o Pai ama o Filho. O Pai pensou, ele ama o que ele pensa, ele ama a sabedoria dele. E quando ele ama, sai dele um ser, uma vida, um ser, né? E aí ele criou o Filho, a sabedoria. O que ele ama, ele cria. Então eu entendi que no desejo dele, ele cria. O amor que ele ama o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor com que ele ama o Filho. E aí tudo que ele é, o Filho é. E aí na parte que ele falou que toda a criação foi um dom, foi tudo criado para o Filho. Então tudo que ele, no momento que ele estava criando, ele estava amando, ele amava o Filho. A criação é um reflexo do Filho. Então nesse momento, no momento que ele ama, ele cria. E ele falou muito lindo, eu não consigo replicar o jeito que ele fala, né? Mas ele falou que toda a criação é um reflexo do que o Filho é, inspirada no Filho. Aí eu falei, então nessa hora que ele fala que nessa hora que ele está criando, ele tem vontade e cria, né? Jesus fala isso no livro do céu, que Deus não tem sonhos e desejos. O que ele pensa, o que ele quer, acontece. Até o padre brincou e falou, Deus espirra e sai alguma coisa, sai uma vida. Tudo dele é vida, amor. Tudo que ele faz, tudo que sai dele, tudo que ele deseja, produz. Aí ele até brincou, né, com o espirro. Se Deus espirra, sai uma vida divina. Então, a única palavra vontade de Deus contém um presságio eterno que não há quem o possa igualar. É uma palavra que abraça todo, céu e terra. Este fiat contém a fonte criadora. A vontade de Deus cria tudo. E não há nada de bom que não possa fazer sair. Assim, quem possui minha vontade, em virtude dela, adquire com direito todos os bens que este fiat possui. Por isso, adquire o direito à semelhança de seu Criador. Aí ele falou isso também nessa parte da criação do homem. Que aí o Pai fez os planetas, né, a criação, e criou o ser humano. Então vamos fazer seres semelhantes a nós. E aí fez o homem, criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Como o Filho é livre, fomos criados também com a liberdade, com a vontade. Igual Deus, que é livre. Quem possui nossa vontade, quem possui minha vontade, em virtude dela, adquire o direito de todos os bens que este fiat possui. Por isso adquire o direito à semelhança de seu Criador. Mas a gente só é semelhante ao Criador com a vontade dele. A nossa vontade foi criada para ser unida com a de Deus. No plano de Deus foi assim. Aí ele falou do mal, mas como que então
Tudo foi criado para o Filho, inspirado no Filho, e existe o mal. Muitas pessoas se perdem por causa disso, porque elas pensam, Deus então não é bom. Não é tudo que sai de Deus que é bom, porque Ele criou o mal. Tem gente que pensa assim, se Deus criou tudo, então Ele criou o mal? Aí Ele disse, não, o mal não é uma criatura saída de Deus. O mal é uma escolha da criatura. O mal é uma escolha da criatura, que é livre. A gente tem o direito e a liberdade, a gente tem a liberdade de escolher ser ou não, viver ou não de acordo com o plano de Deus. Tem um caminho ali, nós temos liberdade. E aí, a gente tem liberdade de escolher. Esqueci o que eu ia falar. Estava lembrando dessa parte que ele falou. Ah, tá. E que todos nós somos criados para o Filho. Inspirados no Filho. Criados para Ele. E a gente nunca consegue ser feliz se a gente não encontrar o Filho. Porque a gente foi inspirado nele. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, enquanto a gente não encontrar ele, nunca vamos ser felizes. E a gente só adquire a semelhança com ele. A gente perde a semelhança com o Filho. Se não possuímos a vontade que é a mesma dele. E possui tudo que foi feito para ele. Né? Como o padre explicou, tudo foi feito para o Filho. O pai criou tudo pensando no Filho. Se eu possuo a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mesma vontade dos três, por direito, possuímos tudo o que foi feito, tudo o que foi criado, todos os direitos. Adquire o direito à santidade divina, à sua bondade, ao seu amor. Com direito, céu e terra são seus. Tudo o que há no céu e na terra. Mas como ele falou, né? O pai quando foi criar, o filho poderia ter falado, mas pai, eu já tenho tudo, eu já tenho o Senhor. Eu já tenho o Senhor. E a criação foi um presente de Deus para o filho. Então a gente, quando ele fala céu e terra são seus, mas você pensa, eu já tenho tudo. Eu já tenho Deus. Se eu vivo na divina vontade, eu já tenho tudo, já tenho Deus. Deus é o maior presente. Deus é a maior graça. Assim, com direito céu e terra são seus. Quando a gente fala assim, com direito céu e terra são seus, o filho da divina vontade não pensa em bens materiais, não pensa, nossa, então céu e terra são meus, a terra é minha, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viajar para onde eu quiser, eu vou ter o direito, então se eu ganhar, se Deus me der esse dom da divina vontade, eu vou viver muito feliz aqui na terra, eu vou aproveitar tudo, é tudo meu, as praias, a lua é minha, tudo é meu, então eu vou aproveitar aqui na terra, vai ser maravilhoso a minha vida aqui na terra, porque é tudo meu, toda a criação, todos os mares são meus, todos os países, tudo é meu, nossa, nada a ver, aqui na terra é só sacrifício, nossa, como ele falou no início da palestra, da pregação, ele falou assim, a gente acha que seguir Jesus é paz, né? Ele fala que é paz, muita paz, mas não é sossego, é paz.
E a paz é pintada como uma coisa branca, né? Mas a paz do cristão é vermelha, é de sangue. Tudo que a gente vai, todos os bens que ele fala são bens espirituais. Espiritual, não tem nada de material. Não pensamos na terra. Aqui na terra é para trabalhar, é sacrifício, como foi ontem, como o trecho que a gente meditou ontem na live. O Fiat aqui na terra, Fiat no céu é triunfante e na terra esqueci a palavra, obrante. Eu acho que é tipo obrante, né? Que executa, que trabalha. Então ele vai usar a sua vontade, vai ser a mesma de Deus. E a vontade de Deus aqui na terra é conquistadora. Ele te conquista, o Fiat quer te conquistar, quer reinar na sua alma. Você vai viver com a mesma vontade de Deus, né? Como ele falou aqui. Depois que ele te dá a vontade dele, o maior dom, a maior graça que posso dar à criatura é dar-lhe a minha vontade, porque com ela vem junto todos os bens possíveis e imagináveis, e com direito, porque tudo pertence a ela. Quando Deus te dá a vontade dele, se você está aqui na terra ainda exilada, é para trabalhar, sacrifício. Mas no meio desse sacrifício é felicidade, é paz, né? Mas é um processo, como a gente estava falando do que aconteceu comigo nessa semana. É um processo de conhecimento, de entendimento, de consciência. Então não é assim, eu vou fazer consagrar minha vontade para Deus. E aí vou rezar, divina vontade, reina na minha vontade. Vou chamar Deus para fazer tudo junto comigo. E aí só basta isso. Eu vou ler o livro do céu, leio o trecho só. Vou partilhar. E pronto, já tenho direito sobre tudo. E vou viver muito feliz aqui na terra. E vai ser de um dia para a noite. A minha paz. A felicidade que a gente tem aqui é paz, é interior. Não tem nada, ele não vai, na sua vida assim, normal. Vai continuar, às vezes, pior, né? Pior, assim, no sentido de sacrifício, de doação. Não vai, como diz o padre, sua vida vai ser pacífica, mas não sossegada. Você não vai ter sossego. É trabalho, é sacrifício. E aí eu achei, como eu falei ontem na live, né, eu achei muito interessante, porque como a verdade vai ficando assim no fundo da sua alma, e quando acontece de Deus te corrigir, né, te exortar e falar que tem algum comportamento que você tem ainda que mudar, mas Ele cuida tanto de você, da sua alma, para você não ficar assim abatida, desanimada, porque a nossa tendência humana, quando a gente é corrigido, é o desânimo. É o desânimo e o querer desistir. Já que eu não consigo, já que eu faço tanta coisa, né? O humano fala absurdos. Já que eu tô estudando, tô fazendo, tô meditando, mas mesmo assim, eu ainda tenho coisas para ser corrigida, eu ainda sou corrigida, então eu vou parar. Eu não consigo mesmo, eu vou desistir. A gente tem essa tendência do nosso eu, né? A não querer, a querer desistir. E aí eu lembrei, né, E o amor que você tem a Deus faz você quer agradar a Ele, né? E quando Ele fala alguma coisa que você pensa, eu não te agradei. Aí vem
aquele sentimento da Luísa, né? De Jesus não me ama, Jesus me deixou. Aí eu lembrei do trecho que foi meditado, acho que na escola, no estudo 49, não lembro. Que quando você, com a sua intenção, você oferece seus atos, Deus purifica. Deus purifica os seus atos, desinfeta suas ações humanas, porque você tem a intenção de fazer junto com Ele. Porque assim, Deus, Ele nos criou já com essa, como digamos assim, essa configuração, para a gente fazer tudo com a vontade dEle. Então ela está em todo lugar, ela está a sua, tipo assim, você já foi criado para viver assim, na divina vontade. Não é uma coisa que Deus pensou depois, não. Você já foi pensado assim, desde o início, em viver com a vontade dele. Sempre foi assim. O homem foi criado para isso, para viver com a vontade de Deus. Então, se você tem essa intenção de viver assim, de voltar à ordem, porque esse dom foi retirado do homem quando aconteceu o pecado. Mas agora ele foi devolvido através da Luísa. Então, se você quer esse dom, a Luísa já sofreu tudo o que tinha que sofrer, aplacou a justiça, redimiu nossa vontade humana, né, como a gente falou, e o dom foi devolvido à terra. Então, se você, para a humanidade. Então, se você tem essa intenção de viver com o fiat de Deus, ele não vai te negar isso. Tipo assim, ele não vai escolher. Ah, você pode, você não pode. Você quer, você deseja, ele te, né, permitiu, te colocou esse livro aqui na sua frente, o livro do céu, que contém as palavras que vai criar o reino da divina vontade na sua alma, essa verdade que tem palavras criativas poderosíssimas para unir sua vontade com a de Deus, para te conquistar, né? O Fiat está te conquistando com essas palavras poderosas para te conquistar, porque você entende de onde você veio, quanto Deus te ama. Você entende Deus, você conhece Deus, e a partir do momento que você quer, que você conhece, você admira, porque não tem como não admirar. Com toda essa verdade aqui, é impossível não admirar Deus. E como o padre falou ontem, na pregação que ele fez, nós temos uma capacidade em nós, o ser humano foi criado assim, de imitar quem admiramos, imitar os nossos ídolos. Então, se o nosso, digamos, ídolo é Deus, a gente é apaixonado por Ele, naturalmente isso vai acontecer. A gente vai configurando a nossa vida para ficar igual a dele, para ficar igual a Ele. E aqui no livro do céu a gente tem muitos elementos para admirar Deus, para se apaixonar por Ele. E aí a nossa alma tem essa capacidade de querer imitar. Aí ele deu o exemplo que ele começou a perceber que na igreja tinha um monte de gente, um monte de rapazinho com o cabelo loiro e espetado. Aquele cabelo pra cima, né? Aí ele ficou falando, mas o que tá acontecendo? Que tá todo mundo, vários jovens com esse cabelo igual, né? Aí um dia ele viu o Neymar na televisão. Ah, entendi, tá explicado. É o Neymar. O Neymar é, como é que fala? É admirado por muitos jovens. E aí eles acabam imitando o Neymar. Como a gente a gente está conhecendo Deus, contemplando Deus, a gente quer imitar Deus, viver igual Ele, igual está aqui no livro. Assim, o maior dom, a maior graça que posso dar à criatura é dar-lhe a minha vontade, porque com ela vem junto todos os bens possíveis e imagináveis. Ah, tá, aí eu tava pensando, né?
nessa hora, né, da correção, que eu estava falando, nessa hora da correção, a nossa tendência humana é desanimar, mas como a verdade está no fundo da sua alma, vem todas as verdades. E aí eu lembrei desse trecho, né, do estudo 49 da escola, que Deus fala que quando você tem essa intenção de viver com a vontade dele, ele vem fazer as coisas tudo com a sua, vem, né, realmente vem, atende o seu pedido, recebe a sua oferta do ato que você quer oferecer para ele e em troca, em correspondência a esse seu pedido, né, de você deixar a vontade dele reinar, ele te dá as graças. Aí agora eu não lembro qual que ele falou da graça. Eu sei que ele te dá graças, em correspondência ele te dá graças. Acho que é a graça. Peraí, deixa eu pegar aqui o trecho que ele falou. Ele fala que o oferecimento das próprias ações desinfeta as ações humanas e por correspondência Deus faz descer novas graças sobre aquele que o ofereceu. Então, mesmo que eu tenha feito, como Jesus falou que eu estava muito perturbada, né? Que era isso que ele queria me corrigir. Que eu estava muito perturbada, muito preocupada com o externo, né? Com o humano, com a minha vida, com a forma como eu estava vivendo. E aí, mas mesmo assim ele recebeu as minhas ações. Ele não deixou de receber, porque eu ofereci, eu quis fazer tudo junto com ele. Eu estava fazendo tudo para ele, com a intenção de agradar somente a ele, né? E de fazer a vontade dele. A minha intenção era pura. Então ele recebeu as ações, só que eu estava perturbada. Mas ele não deixou de receber a glória daquele ato, daquela ação, porque eu tive a intenção de fazer somente por ele, para ele, com ele. E aí eu recebo novas graças. E a graça que eu recebi foi justamente a correção. A graça que eu recebi foi a correção, porque a correção, ele corrigiu, ele me explicou e ele me libertou dessa preocupação. Ele falou, você não precisa ficar perturbada. Então foi muita graça. A graça que a gente recebe é a verdade. É o conhecimento, é a luz, é a verdade, a nossa alma. A gente vive mais do Espírito, a gente vive do Espírito. E o Espírito é alimentado com a verdade, a nossa alma é alimentada com a verdade, com a luz, com a vontade divina. Então, receber uma revelação de Deus, uma verdade de Deus, não tem um valor infinito. O Filho da Divina Vontade dá valor nessas coisas. É o que mais importa. É saber qual é a vontade de Deus. Né? Como ele falou, a única palavra vontade de Deus contém um prodígio eterno. A sua alma entende isso. E é valiosíssimo entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus pensa, o que Deus está sentindo, o que Ele está pensando, o que ele quer te falar e te explicar. Não tem, nossa, é um valor infinito isso. Então, para mim foi muita graça ter sido corrigida. E aí eu não tenho mais, e não ter mais essas perturbações. Saber o que Ele quer. Bem claro, assim, Ele falou, né? Eu quero de todos, né? Não só de mim, de todos. Reinar. Que eu não seja um intruso na sua vida. Que fique muito claro para todo mundo da sua convivência que você é minha, que vocês são meus e que eu reino na sua vida e que você faz tudo por mim, né? E que isso é o que você faz para mim é muito importante, que esse momento que você tem comigo é o mais importante do seu dia, que você vive para mim. Então ele quer que a gente deixe muito claro isso para que a gente não fique escondidos, né? Tipo assim, eu vou fazer a escolinha, então tem gente na minha casa, eu vou sair escondido para um canto onde ninguém me vê, não vou falar nada, vou sair escondido para fazer. Não. No meu caso, né?
Agora não, que hoje eu já voltei já volto a trabalhar. Mas falar, né, como eu falava pra minha mãe que eu tava vindo fazer a escolinha. Só que eu ficava preocupada demais. E aí assim, eu fiquei tranquila. A palavra de Deus, a verdade te deixa tranquila, porque eu falei, Senhor, então tá, eu tô tranquila, porque apesar de ter ficado perturbada, o Senhor recebeu a adoração, recebeu o ato que eu fiz, recebeu o amor daquele ato. Não foi, eu não estava na minha vontade humana. O que a gente tem horror, depois que você está na vontade divina, é voltar para a sua vontade humana. É não fazer a vontade de Deus. É não ter a vontade de Deus no seu ato. Isso é horrível. Isso sim é uma dor. É uma dor insuportável pensar isso. Que você fez um ato com a sua própria vontade humana. Aí ele fala nesse trecho que quem está doente é a alma que é doente. Quando a gente sai da vontade divina e vive na vontade humana, a nossa alma fica doente. Mas se ela volta a fazer a vontade de Deus, se ela volta a desejar se unir com a vontade de Deus, nesse processo ela ainda vai estar doente, está sendo curada, sua vontade humana está sendo curada, está sendo, né, restabelecida, ressuscitada para Deus. Nesse processo você ainda vai ter essas coisas, porque é um processo de aprendizado. E aí você vai oferecer um ato para Deus. Enquanto você está fazendo, você pode ter uma perturbação, e isso é uma amargura. Só que ele recebe o que você fez, como o exemplo lá do bolo, como é que eu falei. Deus quer um bolo de cenoura. E aí você está doente, uma pessoa, ele dá esse exemplo, uma pessoa doente que está com uma pessoa saudável em casa. E essa pessoa saudável pede um bolo, deseja comer um bolo. Mas a esposa está doente, o esposo quer bolo. Aí ela vai fazer o bolo para ele. E faz o bolo e fica maravilhoso. Ele come e fica super satisfeito. Mas ela fez doente, então ela não fez com tanto prazer. Ela não sentiu a felicidade daquele fazer o bolo. Não ficou sentindo nenhuma satisfação, assim. Mas o esposo ficou super satisfeito. E aí com Deus é a mesma coisa. Você tá doente na sua alma. E aí, mas você oferece seu ato para Deus, então você faz um ato para Ele, pensando nele, na própria vontade dele, porque você está fazendo o que Ele quer e não o que você quer. E fazer o que Ele quer, por exemplo, assim, Ele gosta de bolo de cenoura. Ele gosta de bolo. Aí você fala, qual bolo que eu vou fazer? Aí você olha para Ele, inspira-se nele. Qual bolo que Ele gosta? O que Ele quer? Qual é a vontade dele? Bolo de cenoura. Aí você faz de cenoura e você não gosta de cenoura. Mas por causa dele você faz. E ele recebe e fica satisfeito. O padre até que falou isso. Ele falou, o amor, isso é amor. O amor, ele vive para agradar o amado. Então, o amor, quando age, ele não age olhando para si mesmo. Ele age olhando para o objeto amado. Então, Deus, quando criou tudo, olhava para o Filho, inspirava-se no Filho e fazia tudo pelo Filho. Isso é amor. E quem era o executor de tudo era o amor, o Espírito Santo. É o braço de Deus, como ele falou. O Espírito Santo é o braço de Deus. E aí, quando você faz alguma coisa para Deus, você não olha para a sua vontade, para o jeito que você quer, o jeito que Deus quer. Aí ele falou assim, pensa numa esposa, que ela vai fazer um bolo para o esposo. E aí ela sabe que ele não gosta de bolo de laranja. Ele gosta de bolo de cenoura. Aí ela fala, eu vou agradar meu esposo. Vou fazer um bolo de laranja. Ela olha para ela, para querer agradar ele do jeito dela. Ele não gosta de bolo de laranja, ele quer de cenoura. Então ela faz de cenoura para agradar ele. Ela não gosta. Então na nossa vida, tudo que acontece, a nossa vida, eu falei ontem na live, né? A nossa vida é uma criação de Deus.
Tudo que acontece é permitido por Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus, a forma como está, é vontade de Deus. Então você vive a forma como Ele permitiu, como Ele planejou no seu dia, a sua vida. Viva, né? Hoje é dia de trabalhar, você vai trabalhar tranquila. Se você quiser fazer a sua vontade, mas eu queria ficar em casa, eu queria ficar fazendo tudo aqui em casa, continuar de férias. Aí você está querendo fazer a sua própria vontade. E o amor pensa no amado. O amado quer que você trabalhe, então você vai e fica tranquila. Se você for perturbada e você oferecer o seu dia de trabalho para ele, vai receber, mas só que você que vai perder, que você vai ficar perturbada. Mas ele vai receber, mas não, Deus não quer que a gente viva assim, doente. Ele quer te curar. E o que é que vai curar? É você oferecer as suas ações. Porque toda vez que você oferece, que você tem essa intenção de viver na vontade dele, fazer a vontade dele, e não só na intenção, né? Na prática é isso. Você sabe qual é a vontade dele, você vai lá e faz. Por mais sacrificante que seja, você faz. E oferece para ele. E aí você recebe graças divinas. E essas graças vão te curando. Essa graça divina vai te curando, te curando, te curando. Ele não quer que você continue doente. Tanto que ele tirou de mim a perturbação. Ele fala isso para Luísa direto. Eu não quero que você esteja perturbada. Porque isso não é divino. Isso não é agir divinamente. Eu sou a paz. Não é sossego, é paz, né? É paz. Então ele sempre corrigia ela nessa questão dela ficar pacífica. Se a gente ler o livro do céu, a gente vai perceber várias vezes ele indo para corrigir ela nessa questão da paz. Muitas vezes. Quando ela estava perturbada, ele ia lá corrigir para ela voltar a ficar em paz. E o que faz a gente ficar em paz? A resignação. Aceitar a vontade de Deus, adorar a vontade de Deus. Viver nesse plano. Porque o que a gente ama a Deus. Então quer fazer a vontade dele. Então ele vem e fala qual é a vontade dele e você volta à paz. Então tudo que o maior dom, a maior graça que posso dar à criatura é dar-lhe a minha vontade. É muita graça. Porque é Deus inteiro em você. Com tudo que ele tem. Com todos os atributos dele. A santidade dele. A bondade, o amor. Então você vai amar a Deus com o mesmo amor que ele se ama. Com o amor da Santíssima Trindade. Você vai agir como Deus age. Ele não agia fazendo tudo pelo Filho, sem pensar nele. Toda a criação inspirada no Filho para o Filho. Um tributo de Deus ao Filho. E aí você vai fazer tudo assim também. Você foi criado para a glória de Deus, né? Como o padre falou. Você foi criado para a glória de Deus. Você vai viver assim, para a glória de Deus. Aí ele falou, explicou o que é glória. Glória é a presença de Deus. Tem a ver com relacionar-se com Deus. Então você foi criado para isso. Para se relacionar com Deus, para ser de Deus. Então você vai viver na ordem para o qual você foi criado, para a glória de Deus. Depois, meu doce Jesus se fazia ver que saía de dentro de mim e me olhava, mas fixava tanto seus olhares em mim, como se quisesse pintar-se, imprimir-se dentro de minha pobre alma. E eu, ao ver isto, lhe disse. Então ele queria imprimir nela a imagem dele. Né? Como ele falou, ele na Terra, ele precisa de espelhos divinos, ele quer os espelhos divinos. Para ele se olhar, se refletir tudo que ele é. Formar nessas almas a imagem dele. Meu amor, Jesus tem piedade de mim, não vê como sou feia?
Sua privação nestes dias me tornou mais feia ainda. Sinto que não sou boa para fazer nada. Os mesmos giros em seu querer me resultam difíceis. Eu tava desse jeito aqui, ó, me sentindo feia. Feia, como se eu não tivesse feito nada de bom. Nada, eu tava sentindo desse jeito. Me sentindo feia, como se eu não tivesse feito nada de bom. E aí o Jesus me explica o que eu fiz, me ajuda a entender o que o Senhor tá falando, né? O que ele falou no estudo de ontem da transição. Aí à noite que ele foi explicar, mas eu só fiquei sofrendo, pensando, tentando entender. Mas eu fiquei tranquila quando eu lembrei desse trecho que eu contei, né, de você ter a intenção. Então, a reta intenção, se você vive com uma pureza de intenção, de agradar somente a Deus, vive nessa verdade, né, você fica em paz, apesar de estar sofrendo, você fica em paz, esperando Deus voltar para te explicar. E eu sei que tudo o que acontece é para a glória dele, é para reparação, é para aumentar, para poder desenvolver a vida divina em mim. Então eu fico nessa verdade, né? Eu sei que tudo que acontece é permissão sua, que o Senhor está trabalhando na minha alma, alargando a minha capacidade de amar mais ainda, que o sacrifício é bom, eu sei disso. Então eu fico fixando nessa verdade. Se eu não me fixar nisso, eu desanimo. Eu me fixo na verdade. O sacrifício é bom, é maravilhoso. É o sacrifício que é o meio que Deus usa para transformar minha vontade na dele. Eu fico lembrando das coisas que ele fala sobre o sacrifício, sobre a vida divina, lembro de como que aconteceu, o que resulta das correções, né? Então, eu fico pensando nisso. Ó, como me sinto mal, tua privação é para mim como o fogo que consome, que me queimando tudo me tira a vida para fazer o bem, me deixa só sua vontade adorável que me ligando toda ela, não me deixa querer outra coisa que seu fiat, nem ver, nem tocar outra coisa que sua santíssima vontade. Então, eu estava perturbada por causa de ter que fazer a vontade de Deus, né? De fazer a escolinha, eu estava perturbada, preocupada. Mas eu só pensava nisso. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, eu só quero fazer o que o Senhor quer, então eu vou fazer. Só que eu estava perturbada. E Jesus, tomando de novo a palavra, acrescentou. Então é desse jeito que eu ficava, né? Me sentindo mal, me sentindo que não conseguia fazer o bem, perturbado, por causa disso. Se você estiver perturbado, você não consegue fazer mesmo, porque você não consegue se comunicar, Deus não consegue se comunicar com você se você está agitada. Então, é complicado viver a perturbação. Mas eu não queria outra coisa, nem ver, nem tocar outra coisa que sua santíssima vontade. E ele, minha filha, onde está a minha vontade, tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração. Onde está a minha vontade, tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração. Então vira tudo reparação, tudo o que aconteceu, vira tudo reparação. Tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração. É Deus vigiando seu coração, né? Deus vigiando seu coração. A correção é Deus vigiando seu coração. Portanto, estando em ti a sua fonte, os teus pensamentos, os teus olhares, as tuas palavras, o teu bater do coração e até os teus movimentos, todos são amor e orações. Então não se perde nada. Tudo que eu fiz não se perdeu.
Deus recebeu a oração, recebeu os atos. Tudo é oração, tudo o que você faz. Estando em ti a fonte, se você está fazendo a vontade de Deus, você está com a vontade de Deus, você não vive mais para você. A vontade de Deus é amor, é sempre em direção ao outro, é sacrifício. Não pensar em você. Portanto, estando em ti a tua fonte, você fazer para Deus a vontade dele, o que ele quer e não o que você quer. Mas por causa de não ser do jeito que você quer, aí vem a perturbação. A perturbação é só por causa disso. Porque não é do jeito que você quer fazer a vontade de Deus, mas é do seu jeito. E aí se Deus muda o jeito, muda a circunstância, você fica com aquela paixão, né, por fazer do seu jeito. E aí vem a perturbação. Não é a forma das palavras que forma a oração. Não, é minha vontade trabalhadora que, dominando todo o seu ser, forma de seus pensamentos, palavras, olhares, batidos e movimentos tantas forças que surgem da vontade suprema e, elevando-se até o céu, em sua linguagem muda, quem reza, quem ama, quem adora, quem abençoa, em suma, ela o faz fazer o que é santo, o que pertence ao ser divino. A vontade divina trabalhadora, né? Ela conquista a alma aqui na terra para fazer o que ela quer fazer. O que Deus quer fazer, o plano de Deus. E ele faz de tudo para te conquistar. Como foi lido ontem na live. Ele faz de tudo para te conquistar. Para você fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Com a vontade dele. E essa vontade divina, trabalhadora, se você deixa ela trabalhar em você, você some, você desaparece. É ela que reina. Tudo que você fizer, tudo, os seus movimentos, a sua palavra, a sua respiração, é obra da vontade divina. Quem está operando não é você, é a vontade divina. É a história a história não, a pregação do padre. O pai amando o filho e criando. Só que agora ele está usando a sua humanidade, a sua vontade humana para criar. E tudo que ele está fazendo é santo, divino. Está se elevando até o céu. A sua respiração, a sua palavra, o seu olhar. Que não é uma vontade humana operando, é uma vontade divina. A mesma vontade que criou o céu, que criou tudo para Jesus. Está criando mais para ele, né? A vontade divina. Foi ela que te criou para Jesus. Para Jesus. Foi criado para Jesus. Então, tudo que você faz, vivendo com a vontade divina, você vai fazer em direção a Ele. Tudo que você vai ser para Deus. Na direção de Deus e do próximo também, né? Que Deus, você vê Deus no próximo. Por isso, a alma que possui como vida o querer supremo é o verdadeiro céu, que ainda que fosse mudo, narra a glória de Deus e se apresenta como obra de suas mãos criadoras. Você se apresenta como obra das mãos de Deus. Então, por isso que ele fala, para tirar toda a perturbação. Porque ele é a paz. Então, ele sempre vai te corrigir para te deixar, de novo, como um espelho divino. Tirar a perturbação para você ser o espelho divino, onde ele possa se olhar. Então, se você está com a vontade unida com a dele, vive nessa intenção, ele sempre vai vigiar seu coração para você retornar à imagem e semelhança dele. Para você ser a fonte, o espelho dele. Como é bonito ver a alma onde reina meu querer. Conforme ela pensa, olha, fala, bate o coração, respira, move-se. Assim forma as estrelas para adornar seu céu, para narrar mais a glória daquele que a criou. Quanto mais você deixa a divina vontade trabalhar, né? Mover, ela é movimento, é vida, ela é doação. Ela não te dá sossego, né? Como diz o padre.
Ela não te dá sossego, ela quer trabalhar, ela é trabalhadora, doadora, sacrifício, doação, amor. Então, conforme ela fala, olha, pensa, respira, se forma as estrelas para adornar seu céu, para narrar mais a glória daquele que a criou. Minha vontade abraça como de um só golpe, tudo, e nada deixa escapar a alma de tudo o que é bom e santo. Ele sempre te vigia para te deixar desse jeito, semelhante a ele, para você agir de maneira divina, né? Como foi falado na live. Se você abre o coração, no estudo 50, se você abre o coração, né, na comunidade, e fala o que você está pensando, você está deixando Deus te conduzir, Deus você está dando seu coração para Deus cuidar. Você não tenta se proteger. Você quer que Deus te proteja, te guie, te instrua. Então Ele usa as pessoas para isso. Porque Ele está nas pessoas. Na comunidade tem filhos da divina vontade, que tem uma visão divina. Então se você contar para Deus o que está no seu coração, mostra para Ele, Ele vai te corrigir. Ele que corrige. Ele que exorta. Ele que te mostra. Ele que te instrui através das pessoas. Então, eu vejo desse jeito. Quando a Aline fala, eu vejo a vida divina, que a vontade divina que habita nela, que ela tem, falando comigo e me mostrando a verdade, me mostrando, né, o que ele pensa, o que ele quer. Me conduzindo, me instruindo, me guardando. Então Jesus explica tudo no livro do céu sobre isso, sobre ele usar as pessoas, o guardião do reino, né? É maravilhoso, porque eu não conseguiria entender tudo o que eu entendi se não tivesse a comunidade, se não tivesse outros filhos da divina vontade, para ver como Deus vê a situação. Quem que tem o olhar divino? O filho da divina vontade. E onde eu encontro esse filho da divina vontade aqui na terra, para poder me ajudar, me instruir? Na comunidade. Deus nos reuniu numa comunidade, então é maravilhoso. Se eu contar pro meu esposo, se eu contar pra minha mãe, ela não vai saber me instruir. De jeito nenhum. Se eu falasse com ela, eu tô preocupada, ela ia falar, é normal, minha filha, é normal isso aí, você tá preocupada, é assim mesmo. Você tem toda a razão de estar preocupada, de estar perturbada, porque é muita coisa para você fazer. Você tem razão, ela ia me dar razão. Totalmente o contrário de Deus. Deus quer tirar a sua perturbação e te falar, é possível você ser a minha imagem e semelhança. Eu não sou perturbada. Eu não sou perturbada, então. É totalmente diferente, né? O conselho da minha mãe e o conselho de uma filha da divina vontade. Totalmente diferente. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho de Jesus, eu confio em vós. Amém.